présentation du professeur Rogério Costa, qui est ici avec nous et qui était depuis du commencement de ce projet de cycles et de rencontres, qui a été partie du comité scientifique avec qui j'ai parlé aussi dans la conception. Et Rogério est professeur à l'université de la USP. Elle est titulaire d'un baccalauréat des arts avec qualification en musique et master en musicologie, tous les deux dans la USP. Il est docteur en communication et sémiotique de la PUC-SP de 2003 et professeur et chercheur au programme d'études supérieures de musique dans l'école de communication et des arts de la USP. Ses domaines de recherche sont la composition, la théorie et l'analyse musicale, et son principal sujet de recherche est l'improvisation et ses connexions. Il fait partie de l'équipe des chercheurs de Nous Sommes, du département de musique de la ECA USP. Il agit et gère également comme saxophoniste dans des groupes dédiés à la musique expérimentale et à l'improvisation. Il est fondateur et un peu figure reconnue. Elle expliquera mieux ces lieux les noms et les lieux des musiciens dans ces projets, mais on peut dire fondateur et animateur de l'orchestre errante. Et avec ces petites présentations, je vais donner la parole déjà au professeur Rogério. Grand merci pour être ici, pour partager, pour être toujours prêt à l'échange, à la réponse, à la construction collective. Merci beaucoup. La parole, c'est à vous. Bom, começo aqui agradecendo a toda a equipe, especialmente a Inês, agora a Fernanda, que sinto muito pela canseira que ela vai tomar agora, né? Fazendo uma nova tradução. Tentarei ser bem tranquilo na minha fala e talvez falar não tanto quanto eu tinha planejado, mas queria agradecer também toda a equipe da Universidade Côte d'Azur. É um prazer fazer parte aqui desses seminários. Agradecer e também dizer do meu prazer de estar aqui junto com a Patty e com o Zygmunt. Lamento que esteja havendo esse pequeno problema com a transmissão da palestra do professor Zygmunt. Espero que tudo seja resolvido até o final. Eu vou então começar a minha apresentação e eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint que tem alguns slides que devem facilitar um pouco a apresentação. Vocês conseguem ver aqui? Sim. Bem, então agora coloco no formato de apresentação. O título da minha apresentação é Improvisação Livre, : descolonizar, desobstruir e esvaziar para propiciar o fluxo de materiais e energias. Farei então um pequeno histórico autobiográfico, né, só para explicar. Acho interessante dizer que, como músico, a minha formação passou por três campos de atuação e que me conduziram para a improvisação, para o estudo da improvisação e a prática da improvisação. O primeiro deles foi, desde criança, já por influência parental, eu me dediquei a estudar instrumentos, violão, piano, depois passei para o violino, saxofone, flauta. Então eu sempre me interessei muito pela performance, por tocar, né? O contato com os instrumentos musicais, apesar de não ter
me especializado em nenhum deles, né? Eu me dedico mais ao saxofone, mas passei por vários instrumentos, por vários grupos de música popular, erudita. Depois me dediquei também à composição, à criação, né? Escrevendo música para várias formações e finalizei a minha formação no bacharelado como educador musical. Então, a educação musical foi, vamos dizer, a minha formação no bacharelado. Essas três formas de atuação musical acabaram se juntando e acabaram me conduzindo à improvisação, porque eu queria, de alguma forma, juntar essas práticas performáticas com a ideia da criação, juntar a figura daquele que compõe com aquele que cria. E também as preocupações que eu tinha com relação à educação musical das crianças e dos adolescentes sempre me levaram a refletir sobre o papel da improvisação como uma ferramenta de educação. Outra questão que faz parte da minha trajetória e que eu acho que contribui para o pensamento que eu vou expor aqui tem a ver com a minha prática interdisciplinar. Eu sempre atuei em grupos também de outras áreas artísticas. Trabalhei com teatro, com a dança também, fiz parte de algumas das versões desse mesmo projeto que a Paty participou, que é o Duplos, né? O Tiago e a Thalita. Também participei de improvisações como estas que a Paty mencionou. E no teatro também trabalhei com composição para teatro. Depois que me formei, acabei fundando um grupo de música instrumental brasileira, né? Um grupo que se dedicava a fazer música improvisada a partir de ritmos brasileiros, né? Um grupo que durou muito tempo, durante quase mais de 15 anos, chegamos a ter uma atuação e tocar em festivais de jazz e de música instrumental brasileira, e aí também acho que isso foi muito importante pelo fato de eu fazer parte de um grupo que se dedicava à improvisação num ambiente, vamos dizer, mais idiomático, mais restrito, por conta das referências da música popular brasileira, como é o samba, a bossa nova, o choro, o baião. E essa vivência foi bastante importante para mim também, e trouxe uma perspectiva não tão refletida, eu diria, de privilegiar a cultura brasileira, né? Uma cultura que, vamos dizer, uma atuação que seria, hoje em dia, poderíamos relacionar a uma prática decolonial, embora na época eu não tivesse nenhuma reflexão a respeito disso. Eu até trouxe aqui, não sei se vai ser ouvido, mas nesse PowerPoint aqui eu tenho um trecho de uma das peças de um disco que foi gravado. Vamos ver se a gente ouve, seria uns 30 segundos, 1 minuto de música, se tocar. Então vocês me avisam, por favor. Ainda não ouço, você deu play? Dei play, não ouço, não se ouve? Matheus. Não se ouve. Então não. Matheus, oui. Se ouve? Sim. Não, então é isso, né? Algum problema? Não dá para saber, porque como é experimental, se você... Não é isso, não é. Não é isso, não? Não. Isso seria experimental, mas não é isso. Um momento. Deixa eu fechar isso aqui. Eu não sei o que acontece aqui. Oi. Sim.
Alguém está com o microfone aberto, precisa fechar. Bom, acho que parou, não? Ok. Bom, passamos para o próximo slide, porque na realidade não é tão importante, é só um registro de que durante muito tempo eu me dediquei à improvisação, mas num ambiente mais idiomático, vamos dizer assim, né, em que a improvisação se dá não no vazio, né, mas pelo contrário, dentro de um ambiente que remete a estilos e a gêneros brasileiros. Agora, a minha apresentação ela vai enfocar esse grupo que agora vocês devem estar vendo a foto aqui, o grupo que se chama Orquestra Errante, tem aqui inclusive o nosso site. Essa é uma foto de 2018, mas o grupo já existe há muito tempo e ele tem uma formação muito maleável, porque ele é composto por alunos da graduação e da pós-graduação do Departamento de Música da USP, então a formação é muito variada. Então, esse grupo, eu vou na realidade falar sobre, queria que vocês observassem que é um grupo bastante heterodoxo, não é? Porque ele é formado por músicos que tocam, chama orquestra, mas não tem formação orquestral, é só uma reminiscência. Então tem violino, trombone, cantores, saxofonistas, contrabaixo, e tem instrumentistas que tocam instrumentos informais, inventados, percussão, etc. Então eu vou ler aqui que vai facilitar a tradução para a Fernanda, né? Essas são as características gerais das atividades do dia a dia da Orquestra Errante. Há ensaios regulares todas as quintas-feiras, das 17 horas às 20 horas, no Departamento de Música da Universidade. Praticamente não há vínculo institucional do grupo com a universidade. A maioria dos integrantes do grupo é formada por alunos da graduação ou pós-graduação do Departamento de Música da Universidade. Mas também há membros de fora da universidade. Não é necessária inscrição, não há nenhum processo de seleção ou avaliação, notas ou listas de presença, nenhum plano de estudos ou programa de atividades. Trata-se de um grupo autônomo e horizontal que se mantém ativo, única e exclusivamente, devido ao empenho de seus membros. Os integrantes passam a fazer parte do grupo assim que decidem participar dos ensaios com certa regularidade. Aí eu vou agora citar o que está no site da orquestra. A Orquestra Errante é um grupo experimental ligado ao Departamento de Música da ECA USP e ao NUSON. NUSON significa Núcleo de Pesquisas em Sonologia da USP, e que se dedica à pesquisa sobre processos de criação que se utilizam da improvisação e suas conexões com outras áreas do conhecimento, composição, educação musical, etnomusicologia, tecnologia, sonologia, filosofia, etc. Muitas pesquisas e muitos trabalhos de conclusão de curso de bacharelado, mestrado, doutorado e pós-doc se articulam com as práticas desenvolvidas na orquestra. Então, é um grupo laboratório, eu diria. Eu vou citar aqui um texto que foi produzido por uma das integrantes do grupo, que é a Ionara, que é a quarta integrante da esquerda para a direita, que é uma pós-doc, e ela escreve: a improvisação é uma expressão da liberdade, na mesma medida em que é também sintoma de um estado de coisas, em que o futuro se mostra cada vez mais incerto e os ideários cada vez menos potentes como mobilizadores da vida. No entrelaçamento entre indivíduo, arte e sociedade,
a improvisação e a performance se tornam uma metáfora, um campo de pensamento do artista e seu público sobre a vida, a sociedade e as jogadas possíveis. Passo para o próximo slide. Um momentinho, só mudar aqui. Esse próximo slide é intitulado A Improvisação e o Desejo. A orquestra errante é um espaço de subjetivação e interação. A improvisação livre é um agenciamento maquínico do desejo. Trata-se de um ambiente de exercício coletivo, cooperativo e compartilhado de poderes criativos, de ativismo empírico por meio da escuta, do jogo e da conversa. Trata-se também de um espaço singular de compartilhamento. Nele se dá um mergulho arriscado no caos, no vazio. Na improvisação livre, a música é sempre pensada como uma ação, um devir. Podemos dizer que o ambiente de improvisação livre poderia ser pensado como um bloco de espaço-tempo indefinível em seus contornos, onde os improvisadores atuam e onde diferentes energias, atitudes singulares, pensamentos, conexões, histórias pessoais e coletivas coexistem. Dada a natureza dinâmica do ambiente de improvisação, pode-se ver o quanto ele depende do agenciamento do desejo e até que ponto o desejo é a condição necessária e quase suficiente para a prática da improvisação livre. É a partir da ativação do desejo que o ambiente de improvisação livre será construído, e é o que torna possível conectar componentes e linhas díspares e independentes. Vou para o próximo slide. Espero que a Fernanda esteja conseguindo, não esteja sofrendo tanto com a tradução. Próximo slide eu coloco o título de A Improvisação. Rogério, se preocupe não, pode falar tranquilamente, mas aí a gente consegue seguir. Viu? Tá bem. Então, o próximo slide, o título é A Improvisação, a Escuta e o Espaço Liso. Os improvisadores são, em geral, originários de tradições musicais diferentes, o que está além das experiências particulares de cada um. O que há de comum entre elas e que pode alimentar uma prática de improvisação? A improvisação livre, coletiva da orquestra errante almeja a constituição de um espaço liso. É liso porque não há estrias, não há medidas e contabilizações, hierarquias, funções pré-estabelecidas e estratificações prévias. O espaço liso funciona como a imagem do vazio. Nas performances do grupo, a forma se forma, a partir dos movimentos imanentes da performance. Na performance pensada enquanto espaço-tempo liso, os fluxos e energias heterogêneas confrontam suas diferenças de potencial e suas assimetrias. É este jogo de diferenças que possibilita o movimento e compõe os agenciamentos. Estes agenciamentos se dão através da escuta, das conversas e do jogo de diferenças. Os agenciamentos da improvisação livre supõem um pacto em torno da ideia de que é possível uma prática musical coletiva não submetida a um idioma específico. Trata-se de uma espécie de transidiomatismo. Esse pacto depende de um alto grau de permeabilidade que supõe a substituição do par material-forma,
que remete ao conceito de molaridade de Deleuze, né? Pelo par matéria-energia, que remete ao conceito também de Deleuze de molecularidade. Esses agenciamentos incluem diversos actantes, esse é um termo do Bruno Latour, né? Os músicos com seus corpos, seus desejos e disponibilidades, suas ideias de música, seus instrumentos e suas biografias, sociais, pessoais, musicais, etc. O espaço da performance, a acústica do local, o público, etc. Nesse sentido, a improvisação livre é um sistema, um dispositivo, um agenciamento, uma ecologia. É preciso pensar a escuta como uma prática altamente exigente de concentração, atenção e silêncio. Um esvaziamento do ego, para oferecer ao outro sujeito, e aqui eu cito Lucy Irigaray, a possibilidade de existir, de expressar sua intenção, sua intencionalidade sem que você o convoque, e até mesmo sem pedir, sem superar, sem anular, sem matar. Eu vou pedir agora para Inês colocar o vídeo de um ensaio da Orquestra Errante. Por gentileza, Inês. Sim. Eu tenho que descompartilhar aqui, né? Sim, descompartilhar você. A gente vai partilhar aqui. Sim. S'il vous plaît, de me dire si ça marche. Va? Sim.
Obrigado, Inês. Essa é uma pequena amostra de um ensaio da orquestra, esse que eu mencionei, que são os ensaios regulares todas as quintas-feiras dentro do estúdio do Departamento de Música. Vamos para o próximo slide. No próximo slide, eu coloco o título de que a improvisação livre é música relativa. Estou aqui brincando com a expressão música absoluta, não é? Então, a música da improvisação livre é uma música impura e relativa. A permeabilidade é essencial e o que importa é o que está entre. Como agenciamento maquínico de desejo, o que resulta de uma performance de improvisação livre é uma música, entre aspas, impura e relativa, não absoluta, nem pretensiosamente universal. É uma prática musical embebida de vida, emoção, corpo e contexto. A ideia de permeabilidade é fundamental para este tipo de processo relacional e para o devir performático. O que importa é o que está entre o interior e o exterior, entre as linguagens, entre corpos e instrumentos, entre corpo e mente, entre energias, ideias, intenções, expectativas, olhares, etc. Por se basear numa ativação do desejo individual e coletivo, são as diferenças potenciais, as incompatibilidades e as assimetrias entre os componentes que tornam esse agenciamento possível. Como uma prática musical empírica, relacional, as performances são temporais e espacialmente localizadas no aqui e agora. Este aqui é multidirecional e este agora é um presente intenso atravessado pelas energias dos vários passados, dos seus membros individuais, das relações entre eles, das memórias de todo o grupo, que o atravessam e o compõem, e pelo futuro que ele projeta. Próximo slide, eu coloco o título A Improvisação e Ação Política. Na orquestra errante, ninguém deve nada a ninguém. Orquestra errante, : uma prática musical entranhada na vida. Orquestra errante, a musical practice deeply rooted in life. Orquestra errante, improvising assemblage, facing the totalitarian assemblage. Esses são os títulos de artigos que eu publiquei recentemente sobre a orquestra. Esse último, Orquestra Errante, desculpa improvisar um pouco aí, Fernanda, tem a ver com o nosso momento político brasileiro, que, como todos aqui, brasileiros e não brasileiros, devem estar cientes, passamos por momentos bastante complicados sob o ponto de vista político, social, etc., com um governo que namora o fascismo de forma explícita. E esse artigo é um artigo que coloca a prática da orquestra errante como um tipo de resistência política. Bem, vou ler agora aqui. As ideias de julgamento e avaliação estão ausentes das práticas de improvisação livre. No lugar do certo e do errado e dos julgamentos derivados de repertórios de referência, há criação coletiva em tempo real, movida por assimetrias e diferenças de potencial. Esse tipo de ambiente construído
coletiva e colaborativamente, está claramente relacionado a um posicionamento político e ético que questiona as estruturas de poder e promove modos de cooperação micropolítica que estabelecem, evocando o pensamento da psicóloga Sueli Rounik, uma pragmática clínico-estético-política entre seus membros, que atua como uma espécie de antídoto contra a corrupção do desejo empreendida pela macro e micropolítica do capitalismo contemporâneo. E aqui eu cito Sueli Rounik: é preciso contornar o poder do inconsciente colonial capitalista e ativar o poder clínico-político da arte. A improvisação é, segundo essa concepção, um terreno de resistência decolonial, antirracista, antimachista e anticapitalista. E citando Julie Smith, a improvisação livre tem um potencial particular para afrontar os discursos patriarcais. Esse próximo slide mostra atuações da Orquestra Errante em vários ambientes. E é intitulado Orquestra Errante e o Vazio. A ideia de vazio pode carregar uma falsa premissa de universalidade ou neutralidade que se ancora no falso universalismo colonial. É preciso descolonizar o vazio para criar um ambiente verdadeiramente equânime. Esvaziar é eliminar as fronteiras rígidas, os modos maiores, os dispositivos, os adestramentos e os discursos de poder, e as opressões presentes na música, o patriarcado, o eurocentrismo, o brancocentrismo e por aí vai. Aí o espaço pode se abrir, se tornar liso para ser preenchido pelas energias ainda soltas. Novamente, sobre a questão do vazio. Não se supõe aqui que os músicos participem de uma prática como esta, despidos de suas biografias, seus rostos e seus aprendizados. Eles são inevitáveis e condição necessária da constituição das identidades individuais. O que se espera é que esses diversos aprendizados, condicionamentos e identidades sofram, no jogo da livre improvisação, processos contínuos de desterritorialização e molecularização, e que seus estilhaços se tornem energias imediatas e descondicionadas nos contextos da performance. Assim, não se espera que numa livre improvisação seja proibido o uso de idiomas, mas que estes não condicionem a performance. Esse novo slide coloca o título Improvisação Livre, Corpo e Conexões. Cito aqui Deleuze e Guattari, do Mille Plateaux. É um agenciamento maquínico de corpos, ações e paixões. Uma mistura de corpos reagindo uns sobre os outros. De outro, um agenciamento coletivo de enunciação, atos e enunciados, transformações incorpóreas atribuídas aos corpos. Aqui nesse slide podemos ver a foto de uma apresentação da orquestra na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Como vocês podem ver, as pessoas estão utilizando o espaço da escola para essa performance. Cito aqui novamente, faço essa citação do Deleuze agora mais completa. Num primeiro eixo horizontal, um agenciamento compreende dois segmentos, um de conteúdo, outro de expressão. Por um lado, é um agenciamento maquínico de corpos, de ações e paixões, uma mistura de corpos reagindo uns aos outros. Por outro lado, é um agenciamento coletivo de enunciação, de atos e enunciados, de transformações incorpóreas atribuídas aos corpos.
Então, no eixo vertical, o agenciamento tem ambos os lados territoriais, ou lados reterritorializados, que o estabilizam, e arestas de desterritorialização que o levam embora. Combater a captura do desejo realizada pelo regime capitalista colonial implica construir um outro corpo para si, abandonando a carapaça de um corpo estruturado na dinâmica do abuso. Nesta operação micropolítica de combate às fronteiras entre política, clínica e arte, tornam-se indiscerníveis. Essa é a condição de um corpo individual e coletivo que resista à domesticação da vida e possa repeli-la. Esse novo slide, Rituais e Atos Propiciatórios, que é o título dessa sessão de hoje. É necessário preparar o ambiente da improvisação. Nessa foto, vemos novamente aquela apresentação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Em termos deleuzianos, poderíamos dizer que o ambiente da improvisação livre poderia ser pensado como um plano de consistência, composto como um bloco de espaço-tempo indefinível em seus contornos, como eu já disse no slide anterior, onde os improvisadores atuam e onde diferentes energias, atitudes singulares, pensamentos, conexões, histórias pessoais e coletivas coexistem. Nessa perspectiva, o plano é pura virtualidade, enquanto cada performance é uma atualização possível. A improvisação livre é uma proposta de socialização do fazer musical. Ela coloca na mão dos músicos participantes toda a responsabilidade e plenitude de um fazer musical não mediado. Trata-se de uma intensificação do presente. Ser neste momento, agora. Mas o que dá consistência a esta prática? O que torna a improvisação eficiente? Obviamente, não se parte do nada. Os idiomas, as técnicas, os sistemas estão presentes na biografia de cada um. Porém, para a improvisação livre é preciso esvaziar, descolonizar, desestruturar os idiomas, as técnicas e os sistemas de poder, criando um terreno comum para as conversas. Criar novas técnicas, repensar a ideia de instrumento. A partir de territórios, é preciso desterritorializar. E aqui, praticamente finalizando, os novos territórios. Na pandemia, o mundo digital e as novas tecnologias, um exemplo. Vamos ver se toca esse aqui. Um momentinho. Dá para ver? Eu vejo movimento, mas não escuto. Ah, não, sim. Sim, não tem som. É verdade, Rogério. Você escuta lá no fundo. Você tem um vídeo no computador, Rogério? Acho que se você partilha, pode ser melhor se você compartilha do computador que da apresentação, que do PowerPoint. Porque a gente não está escutando. Não está escutando? Acho que não. Os demais podem dizer se escutam? Então,
Um momentinho Não. só, então. Se Deixa lo tem eu... sobre o computador, partilha diretamente. E quando abre a janela de partilhar, embaixo, clicar nas duas opções de vídeo e som. Ok. Deixa eu ver aqui. Uhum. Se ouve? Não? Não. Uhum. É, deixa eu ver aqui. Sim, bom, a tecnologia tem nos pulsar, tem nos colocado de desafios hoje. Momento. Ok. É? Uhum. Agora sim, vamos ver. Ok. Acho que isso é suficiente. Voltar aqui para. Momento. Ah, agora eu quero compartilhar novamente. Voltou aqui o. O PowerPoint, oui. Sim, Sim. ok. Então, para terminar. Ops, merci beaucoup, não, ainda não. Então, não precisa mais ouvir. Nesse longo período de pandemia de Covid, que já dura quase 2 anos e que tem impossibilitado a realização de encontros presenciais, foi necessário pensar em funcionamentos adaptados à situação de isolamento e distanciamento. As adaptações ao formato virtual mostraram alternativas que não seriam exploradas pela via presencial, apontando para a possibilidade de experimentos híbridos entre as vias presencial e virtual. O espaço virtual, com suas especificidades, se tornou o único ambiente possível de interação. Se, por um lado, perdemos o contato físico, a percepção do detalhe em todos os sentidos, visual, auditivo, olfativo, tátil. Por outro lado, se tornaram possíveis os encontros entre pessoas situadas em locais remotos. Há integrantes da orquestra que moram em cidades distantes, como o Rio de Janeiro e Florianópolis. Se por um lado a tela do computador enquadra, limita e homogeneiza a presença das pessoas, por outro, o meio digital e as plataformas de interação, Google Meet, Zoom, etc., apresentam recursos tecnológicos
que possibilitam ações performáticas que seriam impossíveis em situação presencial. Por exemplo, as edições de áudio e de vídeo, as manipulações das câmeras e dos microfones em tempo real, a utilização de recursos textuais, como chats em tempo real, etc. As gravações de performances de ensaio e a transmissão em streaming são outras possibilidades que têm sido aproveitadas. Então, eu termino aqui a minha apresentação, que se destinou a simplesmente descrever o projeto da Orquestra Errante, seu funcionamento e mostrar alguns exemplos. Convido a todos e todas que, se tiverem interesse, entrem no site da orquestra que está aqui neste link aqui.